Bom dia, prezado aluno. Meu nome é Ana Rita Brauna e eu sou a professora titular da disciplina de Recrutamento e Seleção. Para mim é uma satisfação muito grande estar utilizando da tecnologia para que a gente possa compartilhar conhecimento através da distância. E quero fazer o convite para que a gente, de fato, possa desmistificar, erradicar esses preconceitos que ainda insistimos em cultivar sobre o ensino à distância, porque não é mais uma tendência como outrora, e sim uma realidade. E para que nós estudemos à distância, é indispensável que nós disponhamos de tempo, de adequação do nosso horário, de organização, de muita leitura, para que nós possamos obter o êxito que nós pretendemos durante a nossa vida acadêmica. Vamos iniciar então a nossa disciplina, que é uma disciplina muito gostosa de estudar, porque independentemente de estarmos ou não na área de RH, recrutamento e seleção, a maioria de nós um dia passará durante a vida. E é importante que nós conheçamos um pouco desses institutos para que, inclusive, nos preparemos para esses momentos de uma forma bem criteriosa. Por quê? Porque o mundo ele vem sofrendo várias transformações no desenvolvimento do trabalho, em todos os âmbitos. Atualmente, somente o conhecimento adquirido na formação universitária, que é estarmos em sala de aula, não garante mais uma colocação profissional. Até o fato de nós termos trabalhado durante anos a fio em uma determinada empresa, que antes era considerado um fator importante, hoje já não é mais levado em consideração na hora do momento da inserção profissional. Então, durante anos, as organizações vêm criando e desenvolvendo conhecimentos para atender ao novo cenário desse mundo globalizado, tá alinhando as políticas de recursos humanos com as estratégias da empresa e combinando as necessidades que são individuais com as necessidades da organização. Então, diante desse cenário, que é um mercado de trabalho extremamente competitivo, para não dizer que ele é desumano, e as organizações buscam cada vez mais pessoas qualificadas para que possam atingir os seus objetivos estratégicos, é que surgiu a necessidade de pensar quais são as competências necessárias que possibilitam ao indivíduo ingressar e estabelecer-se no mercado de trabalho. Então, para a concepção do profissional, é necessário possuir competências como conhecimentos, habilidades, interesses e outras características pessoais que são importantes para o desempenho da atividade. Então, essas competências muitas vezes são reconhecidas quando são aplicadas no contexto empresarial, caracterizando assim o perfil profissional do indivíduo e o seu favorecimento no desenvolvimento profissional. O recrutamento e a seleção, muito embora seja utilizado de forma errônea por muitos como uma nomenclatura única, elas são dois processos distintos. E a gente vê que muitas empresas, quando a gente está compartilhando em sala de aula, o que cada aluno vivencia dentro da sua empresa, a gente vê que muitas ainda insistem em utilizar processos que são ultrapassados, enquanto o nosso concorrente está com tecnologia de ponta, utilizando ferramentas para selecionar e trazer para o seu quadro pessoas que estejam de fato adequadas para o perfil que é desejado pela empresa. Então,
o contexto da gestão de pessoas ele é formado por pessoas e organizações. E as pessoas passam boa parte da vida dentro da organização, porque também precisa dessa alternativa, desse trabalho para a sua subsistência e para alcançar o sucesso pessoal e profissional que todo mundo tanto almeja. Então, vamos introduzir o assunto mencionando que o sistema de recursos humanos ele vai funcionar em ciclos, que são 3, que é aquisição e provisão, a manutenção, a dispensa. E o que a gente vai se ater inicialmente, pelo menos nessa disciplina, é sobre o recrutamento e seleção. E mencionar também que hoje o que está sendo o capital mais caro dentro da empresa é exatamente o capital humano. Então, o capital intelectual, que hoje não é só a competência técnica, e sim também a inteligência emocional, é um ativo intangível, porque junta toda a capacidade das pessoas mais a imagem da organização, com suas culturas e valores. É além das pessoas, mas as pessoas são a base. Então, existem 6 subsistemas de recursos humanos, que são agregar as pessoas, aplicar as pessoas, recompensar pessoas, desenvolvê-las, mantê-las e monitorá-las. O que é agregar pessoas? Exatamente a porta de entrada do colaborador dentro da organização, que é através do recrutamento e da seleção de pessoas. Aplicar pessoas é exatamente o que as pessoas deverão fazer. Por aqui vai passar a modelagem de trabalho, a avaliação de desempenho, recompensar as pessoas é exatamente ver qual é a política de remuneração e benefícios que mais vai favorecer esse conjunto de pessoas e organização. O desenvolvimento é exatamente a questão de estarmos em constante treinamento para que os colaboradores de fato deem o melhor de si para dentro da organização. A manutenção é exatamente os benefícios que vão ser oferecidos para que elas se mantenham fiéis à empresa. E o monitoramento é saber se essas pessoas de fato foram colocadas nos locais corretos para que assim pudessem de fato mostrar o que elas têm de melhor, se elas estão dando o seu melhor para dentro da organização. Então, o recrutamento e a seleção são 2 ferramentas distintas. Enquanto o recrutamento é uma atividade de divulgação, de chamada, de entrada, a seleção é uma atividade de escolha, de opção, de decisão e de classificação. Então, o recrutamento, de acordo com Boudreau e Milkovich, é o processo de identificação e atração de um grupo de candidatos que serão escolhidos para serem contratados para o emprego. E já a seleção é o processo de agregar e selecionar as pessoas, escolhendo os melhores candidatos para a organização. O recrutamento, ele se subdivide em interno e externo. Seja qual for, o mais importante será sempre a apresentação do currículo, tanto se for no recrutamento interno ou se for no recrutamento externo. Então, o currículo ele tem que ser feito de uma forma bem objetiva, clara e concisa, porque
é o nosso cartão de visita, é o cartão de visita do candidato. E o que vem ser o recrutamento interno? O recrutamento interno é exatamente nós escolhermos dentro da organização que já trabalhamos um profissional mais adequado que já existe na empresa e que serve também como fator de retenção e motivação. Quando o processo seletivo ele é aberto internamente, está mostrando para o colaborador que ele está sendo valorizado. Então, surgiu uma vaga, alguém que está almejando ascensão profissional dentro da empresa, ele vai naturalmente se candidatar a essa vaga. Então, é uma oportunidade que ele terá dentro da própria empresa. Então, é feito através de murais, da intranet, de jornal, de revistas, enquanto o recrutamento externo tão logo seja observado que tem uma vaga em aberto, ele vai procurar pessoas que estão fora da empresa. Então, vai possibilitar, caso não haja uma pessoa hábil para preencher essa vaga dentro da empresa, a escolha de pessoas que atendam a expectativa fora da organização. Quais são as técnicas utilizadas para o recrutamento externo? É exatamente banco de dados de candidatos, apresentação de candidatos por indicação, consultorias de recrutamento. E existem os dois tipos de recrutamento, as diferenças, e que de fato nós vamos, através desse quadro, inclusive poder visualizar quais são as vantagens e desvantagens de ambos os tipos de recrutamento. Então, o recrutamento interno, como vimos, as vagas são preenchidas por funcionários. São recrutados internamente dentro dos quadros da própria empresa. Os candidatos, isso é enquadrado como uma vantagem, são escolhidos pela organização, passam por testes de seleção, programas de treinamento e já são conhecidos pela organização. Então, terá um custo bem menor esse candidato que for recrutado internamente, porque ele já conhece o ambiente organizacional, o clima, a quem ele deve se dirigir. As oportunidades de emprego melhor são oferecidas aos próprios funcionários. Então, essa possibilidade de ascensão profissional é algo motivador. O recrutamento externo. As vagas são preenchidas por candidatos externos. Isso é o quê? Uma possibilidade de trazer sangue novo para dentro da empresa. E o que pode ser enquadrado como desvantagem no recrutamento externo também, que os candidatos são desconhecidos pela organização, precisam ser testados, avaliados pelo processo seletivo, e isso se torna burocrático, se torna um processo caro, que também é uma desvantagem do recrutamento externo. Então, quando nós visualizamos esse quadro, a gente fica muito fácil nós visualizarmos quais são as vantagens e desvantagens de cada um desses tipos de recrutamento. Mas tem empresas também que optam fazer o recrutamento misto, que é abrir a vaga de uma forma tanto interna como externa, para que a pessoa que esteja mais adequada para ocupar esse perfil profissional se candidate e se mostre mais competente para atender às demandas da organização. E por que se faz necessário o recrutamento e a seleção? Porque houve anteriormente um desligamento de um funcionário. Então, o desligamento quase sempre corresponde à admissão de um substituto. Então, a gente vê que vai haver sempre um fluxo de saída e que terá que ser recompensado por uma
entrada. Então, o desligamento ele vai ser o momento em que o colaborador vai deixar de ser membro daquela organização. E uma das modalidades de desligamento é exatamente o turnover. Uma das causas, que é exatamente o volume de pessoas que ingressam e que saem da organização. Essa flutuação de mão de obra é o que a gente chama de turnover, de constante reposição de vagas. Quais são as possíveis causas internas do turnover? Às vezes a política salarial não é atrativa para o colaborador, nem os benefícios, o ambiente de trabalho não é nada favorável, ou a empresa não oferece planejamento de carreira, ascensão profissional dentro da empresa, ou então as condições físicas de trabalho elas não são adequadas. E as externas são exatamente as oportunidades que eles encontram fora da organização para que eles possam conquistar um melhor local no mercado de trabalho. E o que é que venceu o absenteísmo? É exatamente o montante de faltas no trabalho, como entradas, saídas antecipadas, que acontecem durante um determinado período e que interferem no faturamento da empresa. Então, quais são as causas possíveis do absenteísmo? É a insatisfação no trabalho, acidentes dentro ou fora do trabalho, alcoolismo, o colaborador não se sente liderado ou supervisionado, problemas domésticos. Então, várias são as possibilidades que levam a pessoa a se tornarem ausentes dentro da organização. Então, tão logo o colaborador seja desligado da empresa, é feito uma entrevista de desligamento, porque a partir desse momento em que ele não se encontra mais vinculado, sem possibilidade de sofrer nenhum tipo de constrangimento, de assédio, ele vai de fato falar o que foi que o levou a tomar esse tipo de atitude ou de se adequar a um determinado tipo de comportamento, que, por exemplo, pode ser a respeito do cargo, a respeito do salário que não é competitivo, os benefícios não são tão atrativos, o clima organizacional não é favorável e muitas das vezes realmente é você procurar oportunidades outras no mercado de trabalho, já que a empresa ela não está favorecendo. Então, passado o recrutamento, vem a parte da seleção. E essa, na maioria das vezes, é combinada com a entrevista. Para quê? Para que nós possamos fazer o comparativo entre o que foi dito no currículo e as experiências que de fato vocês vivenciaram. Ver se as exigências do cargo que são necessárias você, candidato, tem essas características que são imprescindíveis para a realização da atividade. Então, temos técnicas de seleção, que são provas de conhecimento, técnicas de aptidões, testes psicológicos, testes de personalidades, que esses vão ser aplicados para que nós obtenhamos o sim ou não da empresa, para que nós possamos de fato adentrar aos quadros do colaborador. Então, a entrevista de seleção ela vai ter o condão de fazer a checagem se tudo aquilo que você vivenciou na sua vida profissional e aquilo que você pôs no currículo, de fato, é interessante para que você
fique na empresa, ver se você se identifica com a empresa, independentemente de ser admitido pela organização. Então, as provas de conhecimento, gente, elas são, na maioria das vezes, colocada como algo de fato extremamente relevante, porque os conhecimentos eles podem ser gerais e os conhecimentos eles também podem ser específicos acerca do trabalho que você vai desempenhar. Então, elas poderão ser orais, poderão ser escritas, poderão ser prova de realização. O que é uma prova de realização? É a execução de determinada tarefa em um determinado horário, para que eles possam visualizar qual é o seu desempenho durante essa atividade. Então, gente, isso é de forma reduzida, instruções que nós precisamos para que a gente possa realmente não só fazer uma prova que são inerentes ao capítulo 1, capítulo 3, de uma forma satisfatória, mas é imprescindível para que nós também obtenhamos um sucesso profissional.